Ouvintes da Rádio Alto Minho, estamos de regresso para mais uma emissão do Momento de Inspiração aqui na antena da Rádio Alto Minho, às segundas-feiras depois das 22 e posteriormente no site e nas redes sociais com imagem. É a Maria do Céu e eu, Fernando Serrão, aqui na antena da Alto Minho FM. Vamos hoje encetar um novo programa que tem a ver com atitudes para nos tornarmos protagonistas da nossa vida. E vamos aqui elencar 10. Olá, ouvintes. Espero que este antes do Natal esteja a ser vivido para criar memórias e para criar sons, cheiros, sabores que depois nos fazem voltar no tempo e nos fazem sorrir e nos fazem sentir aquele conforto bom e agradável, porque ao final de contas é isso que conta muitas vezes, principalmente até quando nós estamos assim muito bem. Nós temos vindo a falar, temos vindo a refletir sobre a autossabotagem, os bloqueadores da mente, e muitas vezes nós criticamos e condenamos e dizemos que temos azar na vida, e nós já falámos nisso no último programa, é que nós queremos muitas coisas, mas a atenção que damos a essas coisas é ridícula, tendo em conta a ocupação da nossa mente diária, porque realmente ela não nos ajuda nem pouco mais ou menos a ir de encontro àquilo que faz tanto sentido para nós, ou às metas que nós definimos e aos objetivos e essas coisas todas. Ser protagonista da nossa própria história, e eu acho que é um lindo tema, e é algo que nós deveríamos pensar nesta altura do Natal. E em todas as alturas, eu acho que nós acabamos por perceber que de uma forma ou de outra queremos tanto ser aceites, queremos tanto ter bons perfis em todos os lados, que nos esquecemos muitas vezes quem é que regula, quem é que organiza e quem é que dita a nossa própria vida. Para além de todas daquelas toxinas que nós temos em nós, que são os nossos pensamentos e que são as nossas emoções, que nós, ao não ter conhecimento delas, nós permitimos que organizem e que regulem e que, digamos assim, que nos obrigam, entre aspas, e nós não nos apercebemos, a dar passos na nossa vida que depois nos arrependemos, a ter discussões que não servem para coisa nenhuma e que não representam nem pouco mais ou menos as nossas melhores atitudes e os nossos melhores sentimentos, e as nossas emoções que nos levam muitas vezes a ter comportamentos estranhos e que depois nem percebemos muito bem como é que os tivemos. Tudo isto porque um dos primeiros passos para ser protagonista da nossa própria vida é ter autoconhecimento. Nós não conseguimos ter autoconhecimento sem saber que pensamentos é que regulam a nossa vida. Eu sei que muitas pessoas vão a dizer, lá estão eles, mas é verdade, nós falamos em alguns pensamentos bloqueadores e sabotadores, e todos eles nós temos. É muito fácil ir à internet e fazer uma pesquisa mais profunda sobre isso. E o autoconhecimento é a base de tudo, aqui, de tudo, quase tudo aquilo que falamos aqui no programa. É verdade. E eu sei que para muitas pessoas isto não interessa. Eu sei que para muitas pessoas o autoconhecimento e que ter a consciência de si não é prioritário, mas eu gostava que, para essas pessoas que acham que não precisam disso, eu coloco uma pergunta: como é que está a vossa vida? Como é que está a vossa capacidade de comunicação? Como é que está a vossa relação com a família? Como é que está a relação? E se não nos conhecermos, como é que podemos depois fazer, não é? Agilizar as coisas, não é? Sim, até porque sem autoconhecimento o que é que nós fazemos? Nós culpamos toda a gente de todos os nossos dramas. Nós estamos com má onda e culpamos os outros. Com alguma conversa mais profunda, nós ficamos impacientes porque nós estávamos à espera, e estas coisas de ter conversas profundas de vez em quando é uma grande chatice, e então mais vale acabar porque não nos apetece. Queridos ouvintes, está na hora de começarmos a pensar o que é que realmente nós queremos da nossa vida e o que é que realmente é a vida, e não é a bloquear, não é a condicionar, seja aquilo que for, que nós vamos ter autoconhecimento e que a lei da atração, como falámos no último programa, está a fluir de feição. Mesmo que você não acredite nisso, nós falámos da panela, você põe uma panela ao lume, pode ter água, pode não ter água, pode ter texto, o que é que acontece à panela? No fundo, nós somos a mesma coisa. Nós vivemos num planeta fantástico, mas é um planeta fechado. Tudo o que nós lançamos volta para nós. E é isso que...
E eu não estou a dizer isto com ar dramático, eu estou a dizer isto como um wake-up call, digamos assim, como um momento em que vocês têm que pensar que tudo aquilo que lançam voltam para vocês, porque é a lei da vida. Isto é a lei da física. Nós lançamos e isso volta para nós. É a gravidade, eu acho que é, não sei, é uma segunda lei ou não sei, é uma lei da física, e por isso nós temos que pensar nisso sem ser dramático. Nós deveríamos pensar nisso como um momento de ter autoconhecimento e de pensar, calma lá, o que é que eu tenho feito? É um bom momento, queridos ouvintes. Mas há uma forma para nos tornarmos protagonistas da nossa vida ou não? Quando falarmos de autoconhecimento, isso poderá funcionar na cabeça das pessoas como uma fórmula para atingirmos esse objetivo. Eu acho que sermos protagonistas da nossa vida é um processo de toda a vida, porque eu não sei por que razão, mas é a mesma coisa que de repente damos-nos conta que os pensamentos bloqueadores da nossa cabeça têm um nome. E que esse nome, e há terapias, e há formas, e há consciência, e há formas de nos darmos conta e de não os alimentarmos, como nós falamos no último programa, e até de conseguir perceber que nós não somos aquela mente pensante a todo momento, nós somos aqueles que estamos conscientes da mente que está a pensar. E nós temos o poder e a decisão de a cada momento parar e respirar e endireitar as costas e fazer qualquer coisa para não deixarmos perder o momento presente, que é o momento em que nós temos o poder de tudo. Ser protagonista da nossa própria história é nós sabermos que pensamentos temos, que emoções temos, qual é a nossa história de vida, que ainda temos pedras no sapato, quais são os erros de comunicação que geram discussões, quais são as coisas que nos impacientam, que nos irritam e até que nos levam muitas vezes a criticar. Se nós tivermos essa noção, não quer dizer que possamos ser os melhores do mundo. Não, só vamos estar mais atentos para que muitas coisas não aconteçam sem razão de facto, porque estas coisas não acontecem. Hoje em dia nós não podemos, ou com a nossa idade, nós não podemos aceitar que de repente, porque alguém nos irritou, que nós possamos ser mal educados, rudes, estúpidos e violentos. Não é uma justificação. Entendo o que eu estou a dizer. As pessoas que estão à nossa frente têm uma razão para alguma coisa e nós não devemos alimentar o ódio, a violência e a agressividade. Nós devemos dar um input de paz, de calma, tranquilidade e de ombro. Muitas vezes é isto que nós temos que dar em situações que realmente nos transcendem. O autoconhecimento é um passo de gigante para nós começarmos a caminhar e a caminhar naquela ideia de que há coisas que estão completamente fora do nosso controle. E o que é que está fora do nosso controle? Tudo o que é exterior a nós está fora do nosso controle. Você só tem controle sobre os seus pensamentos e sobre as suas emoções se estiver consciente. Tudo o resto você tem que realmente que ver as coisas tal qual como elas são, que é aquilo que é. Agora, se você imagina, tem histórias do passado que não se conseguiu libertar, está um bocadinho na hora de pensar que essa história já passou. Se quer alguma coisa para amanhã, a melhor coisa que você pode fazer agora, neste momento, é ter um pensamento positivo, dar um pequeno passo em direção àquilo que tanto quer fazer amanhã. Porque não é amanhã que vai dizer eu devia ter feito ontem, mas já passou. Por isso, nós estas coisas da procrastinação e do facilitismo e da superficialidade, acho que não nos leva a lado nenhum, nem a ser protagonistas da nossa própria história. Avançando, e da nossa própria vida. Isso tem a ver com o segundo passo. Por causa do tempo, sim. Tem a ver com a autoliderança. Não quer dizer que nós... Aquela ideia de que alguns nasceram para ser líderes, outros nasceram... E eu acho que nós temos que ter alguns princípios. Nós devemos, com o autoconhecimento, ter os nossos princípios e ter os valores de vida. E depois é aquela coisa de sangue de barata. E eu acho que nós não temos que fazer discussões nem pôr as mãos na cintura para sermos ouvidos ou para sermos reconhecidos. Nós não temos que ser reconhecidos, nós só temos que agir de acordo com a nossa consciência, os princípios e valores de vida, o mais humanos possível. Se você tiver esta base de vida, o seu comportamento nunca vai ser tão errado assim, porque a sua base não é agredir ninguém, a sua base não é magoar ninguém. E temos que ser claros naquilo que queremos. Mas
Mas lá está, é muito importante o autoconhecimento e você ter a consciência daquilo que você quer fazer na vida. Não é aqui agora pensar que de repente que vai ser o líder de um grande rebanho. Quem quer ser líder de um grande rebanho? Quem quer ser líder da opinião? É claro, há profissões que é muito importante e para aqueles profissionais acho que é bom, não é? Ser líderes de opinião e trabalham para isso. Agora, ser líder de alguma coisa na sua família, isso não, porque acima de tudo, eu acho que acima de tudo nós devemos ser democráticos e devemos respeitar as ideias dos outros e mesmo que sejam contrárias às nossas. E nós nesta coisa temos que ter esta questão da paciência e do respeito que vem já a seguir, que é o autorrespeito. Eu fico muitas vezes, e isto tem muito a ver com a minha própria vida, é que nós fomos educados para respeitar os outros, para aceitar os outros, e fizemos disso uma batalha tão grande que nos esquecemos da pessoa mais importante, que é o nosso autorrespeito. E nesta questão de nós estarmos atentos à nossa vida, de estarmos conscientes das coisas que acontecem, nós muitas vezes, porque calçamos também o sapato do outro, nós caímos num ponto muito negativo para nós, que é deixarmos de nos respeitar a nós. E quanto mais nos desrespeitamos, mais os outros nos fazem mal, porque nós abrimos um flanco, digamos assim, abrimos à nossa volta a dizer, batam-me porque até eu não vou fazer nada, sou anti-violência, sou anti-agressividade. E, queridos ouvintes, isso não leva a lado nenhum, porque há um belo dia em que você se vai passar a sério, porque já chega de tanta falta de respeito. Mas, querido ouvinte, você e eu, toda a gente, nós somos os culpados, os principais culpados, porque somos nós que escrevemos a nossa história, quer queira, quer não, e foi você que alicerçou o seu caminho para não se respeitar. E esta ideia também tem muito a ver com aquela questão do autovalor, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com os desafios, tem a ver com os insucessos, tem a ver com os fracassos, tem a ver com os objetivos e as metas que não atingimos. Tudo isso começa a pesar muito na nossa própria vida, em noção de respeito e de valor. E eu acho que nós nunca devemos abrir mão daquilo que é mais importante, que somos nós próprios. E uma senhora fantástica brasileira, uma escritora chamada Clarice Lispector, eu acho que toda a gente sabe quem é, diz assim... Já aqui falámos dela, várias vezes. Já falámos muito sobre ela, nós já fizemos, e eu só gostava, isto só um parênteses, só gostava de ter a possibilidade de recuperar os programas que fizemos no passado, porque nós falámos de muitos autores, de muitos líderes da opinião, de muitas máximas que ainda são hoje utilizadas, e uma delas uma das muitas máximas utilizadas é da Clarice, e ela diz assim: cuide-se como se você fosse de ouro, ponha-se mesmo de vez em quando numa redoma de vidro e poupe-se. Veja-se assim como o seu diamante. Nós queremos um diamante, queremos isto, queremos aquilo, e nós não percebemos que nós somos a nossa maior riqueza, a nossa maior preciosidade, e nós só nos damos conta disso quando, de certa forma, perdemos alguma coisa, e quando perdemos essencialmente o nosso bem-estar e a nossa saúde está em causa. Por isso, antes que aconteça alguma coisa, dê 2 passos atrás e mime-se, cuide-se, proteja-se, proteja-se a si mesmo, não de forma para que algumas coisas más não aconteçam, mas para polir o seu diamante, para que o seu diamante esteja brilhante e para que você seja o melhor que pode ser, mas com estes alicerces do autoconhecimento, da liderança sua para si mesmo e do autorrespeito. Há outra coisa que é fundamental, nesta questão de ser protagonista da sua própria vida. E isto é tão profundo, queridos ouvintes, que eu às vezes até fico assim impressionada, porque isto é assim, não é só protagonista e já está. Eu sei que quero ser protagonista. Não. Isto aqui é um processo de uma vida toda, cheio de detalhes, cheio de pormenores, mesmo desde pequeninos. Eu nas minhas filhas, e é um cuidado às vezes que eu observo e nos amigos e nessas coisas todas, quem é que investe um bocadinho na sua própria vida? Quem é que investe em ser a personagem principal? Porque
eu, muito honestamente, eu nem sei se sou o personagem principal da minha própria história, porque nós temos tanto ruído à nossa volta que de vez em quando nós nem somos figurantes. E isto é mau, porque não é isso que nos dá a paz, nem a tranquilidade, nem a certeza da incerteza que a vida tem. Aí entra a autoestima. E entra aqui a autoestima. E que podemos juntar já ao próximo ponto, que é a autoconfiança, porque tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Não existe uma coisa sem outra. Não existe. A autoestima, a autoconfiança e autovalor, acho que são os alicerces que eu cada vez mais valorizo. E eu vou dizer, queridos ouvintes, eu não sei, há 5 anos atrás, eu dediquei-me um ano todo a desenvolver a dar passos só com um objetivo, com base num objetivo que era a autoestima. E, portanto, vejam lá a importância da autoestima na nossa vida. Nós, por um lado, e a autoconfiança, porque a autoconfiança é aquela certeza na incerteza que as coisas são. É verdade, nós não temos certeza de nada, nós só temos a certeza de que os passos que nós podemos dar, se forem feitos com fundamentação e com solidez, que nos levam a algum lado. Mas nós temos que, neste caminho, pôr toda a incerteza e todos os imponderáveis que a vida tem. Nós não temos certezas de nada, nós temos a certeza agora que estamos vivos, agora, neste momento. E então, eu agora, neste momento, o que é que eu vou tentar ser? Vou tentar ser o mais digna que eu puder ser de algo que eu acredito que existe para além de mim. Mas isto sou eu que acredito em forças e em Deus e em energias e coisas assim. Há pessoas que não acreditam, mas mesmo para essas pessoas acho que é sempre um momento para pensar o que é que nos leva a fazer alguma coisa. Mas eu cada vez mais admiro, a sério, queridos ouvintes, as pessoas com autoestima. E eu acho que é a base. O problema é que nós, nestas questões, não podemos cair no exagero de narcisismo, autocentrados e por aí fora. Egoísmo não tem nada a ver com isso. Autoestima e eu saber que a imagem que eu tenho, eu não a vou mudar. E, portanto, acho que devo trabalhar e devo viver para conseguir conquistar-me a mim mesmo. Nós conseguimos conquistar outras pessoas e nós nem sequer fazemos um esforço para nos conquistarmos a nós próprios. Nós somos aquilo que somos e ponto. Muitas das vezes nem cirurgias, nem nada alteram, porque a percepção que nós temos de nós próprias, às vezes falta-lhes tanta solidez, falta-lhes falta tanta coisa que nós somos incapazes de gostar de nós, de termos confiança naquilo que está ao nosso alcance fazer e no autovalor. Porque, queridos ouvintes, muitas vezes nós queremos alguma coisa, mas nós permitimos tanto que o nosso ruído exterior que nos afete a nossa autoconfiança e o nosso autovalor, que realmente muitas vezes não damos o passo por medo do fracasso e da falha que muitas vezes acompanha a nossa vida. E nós, queridos ouvintes, devíamos ver essas falhas e esses fracassos como lições aprendidas e como sabedoria conquistada. Mas, acima de tudo, uma das coisas mais extraordinárias que eu mais gostava que pensassem é que a maior conquista que vocês podem fazer é a conquista de vocês próprios, é a minha conquista de mim própria, é eu gostar de mim exatamente como eu sou, não pegar em perfis, em estereótipos, em críticas sociais ou em nossa ideia do bonito, do feio, do gordo, do magro, de qualquer coisa e de nos aceitarmos totalmente da forma como somos, porque isso é o primeiro passo. Realmente é a epifania. E eu adorava que vocês que tivessem a noção, para professores, pais, encarregados de educação, padrinhos, madrinhos, padrinhos, madrinhas, tudo aquilo que todos os seres humanos que têm perto de si crianças, a importância de ensinar, de ajudar a crescer com autoestima, autoconfiança e autovalor. É fundamental também crescerem com aquela noção de que o autorrespeito é fundamental e que nós não deveríamos aceitar as coisas que nos fazem mal porque alguém que nós consideramos líder assim o faz. Isto é aquela ideia fundamental de ser protagonista da sua própria história e da sua própria vida. Bem, só avançando, vamos para um mais difícil.
que é a autorresponsabilidade. É verdade, porque nós desresponsabilizamos-nos a todo momento da nossa saúde, é da nossa história, é da nossa felicidade. Encontramos sempre pretextos para culpar outras coisas. E nós culpamos sempre os outros porque não somos felizes, nós culpamos sempre os outros porque as coisas não estão bem, nós culpamos os outros porque a vida é ingrata e é injusta, nós estamos sempre a culpar as coisas tudo e isso não está bem, queridos ouvintes. Nós devíamos pensar sempre, quando pomos as mãos, quando apontamos o dedo a alguém, nós temos que ver que temos muitos dedos apontados a nós. E isto é básico. Até eu já ouvi a minha filha desde pequenina a dizer isto. Toda a gente sabe disso. O que é que adianta nós culparmos os outros da nossa própria história? E eu acho que a coisa mais brutal é que nós, até da nossa saúde, nós somos responsáveis. Nós damos a responsabilidade da nossa saúde aos médicos. Mas nós até, eles mandam fazer alguma medicação, mas nós até nem fazemos. É porque não nos apetece. Nós sugerem-nos alguma coisa, mas dá trabalho. Queridos ouvintes, olha, isso já lá está. Este ponto pode-se juntar ao 8º, que tem a ver com a autocura, não é? Tem a ver com tomamos parte também nesse trabalho. É verdade. A nossa responsabilidade na vida não é culparmos os outros, mas assumirmos as rédeas da nossa própria vida. Daí nós temos que ser nós próprios, os nossos próprios líderes. Nós temos que saber o que é importante para nós e o que é que nós fazemos para ir de encontro àquilo que é importante, às nossas prioridades. E encontrar temos que investir e encontrar o ponto de equilíbrio. Eu acho que neste programa não tem nada a ver com narcisismo, não tem nada a dar 2 passos e para viver de forma autocentrada. Eu só estou a dizer e vou repetir e vou sublinhar as vezes que forem necessárias, é que se você não assume liderar a sua própria vida, liderar a sua própria cabeça, ter a noção da sua cabeça, da sua mente, das suas emoções, eu acho que você vai ser toda a vida um infeliz e depois vai culpar isto e vai culpar aquilo e até vai dizer que a lei da atração que não funciona, que é ridículo ou que isto e não sei o quê. Porquê? Porque nós não queremos nos dar ao trabalho, não queremos ter a disciplina necessária para realmente dar 2 passos a termos uma vida com mais bem-estar, porque no fundo é isso que conta. Já não quero falar na saúde, já não quero falar na própria responsabilidade de saber o que é que comemos, o que é que bebemos, quanto dormimos, o que desporto fazemos. Isto é importante. Não é de repente vivermos num mundo assim superficial e de repente, que chatice. Mas que chatice. Nós não pavimentamos a nossa vida com saúde e bem-estar. E então, de repente, porque é tudo muito mais fácil, é tudo muito mais fixe andar nos exageros. E então aquelas pessoas que tendam a ter uma vida mais harmoniosa ou mais focada naquilo que realmente é importante, que é a nossa saúde e bem-estar. E isto tem a ver com a responsabilidade, tem a ver com o autodesenvolvimento, tem a ver também que de repente você tem que definir para si as regras e o que é importante você seguir. Porquê? Porque no fundo todo este caminho tem a ver com a cura. É claro que vamos ter pessoas que vão dizer lá estão eles com a autocura, é tudo muito ridículo. Pois é, mas então continuem a ter a vida que vocês têm e não pensem nisso. E pensem que os outros é que os vão decorar, que os outros é que vão fazer e que os outros é que vão pôr bonitos ou que os outros é que vão fazer sentir isto e aquilo. É tudo muito mau, porque os outros têm a sua própria vida, têm os seus objetivos. E a autocura é, antes de mais, participar no processo, não é? Sim, muitas vezes alienar-nos dele, não é? Claro, e isto que nós estamos a dizer é que nós temos que fazer parte do processo de todos estes detalhes, seja da mente, seja da emoção, seja da comida, da bebida, seja de tudo o que você quer na vida. Você tem que se curar. E curar é não ter ideias de perdão que você tem que perdoar. Não tem que ideias de que alguém me fez mal, que chatice. Já foi, perdoou e perdoou-se a si mesmo. E deixa andar, e deixa fluir. E depois também tem a ver com aquela ideia de que esta vida e estas questões de autocura e não sei o quê, é tudo muito para o transcendente. Aquelas pessoas estranhas, esquisitas e não sei o quê, não sei o que mais, que até vão à medicina alternativa. Queridos ouvintes, nós nunca devemos criticar nada em ninguém, seja o que for, sem antes experimentar, sem antes nos fundamentarmos. Por criticar, hoje em dia, honestamente, não tenho muita paciência. Quando eu ouço comentários sobre qualquer coisa, só me apetece a tirar ao chão e chorar. Percebe? Porque é tão, para mim,
como pessoa, eu sei que eventualmente eu só estou a confessar, mas é verdade, esta ideia dos comentários fúteis e superficiais e sem uma base, a mim realmente transcende-me e pronto, mas obviamente que não faço nem posso fazer grandes coisas. Com automotivação, que também é muito importante para fechar o programa. Sim, e autocuidado, e tem a ver com tudo aquilo que nós falamos até agora, tem a ver com a automotivação. Nós podemos arranjar motivação em pessoas estranhas, mas lá está, tudo o que é exterior a nós é volátil. Hoje está, mas amanhã pode não estar. E isto não é nenhum drama. As pessoas têm a própria vida. Isto é a mesma coisa que nós agarrarmos-nos ao verão, ao inverno, ao outono, à primavera, às estações, ao vento, à chuva, ao sol. Há qualquer coisa que não se agarra e estas questões não se agarram. Estas questões têm que ser verdadeiras e têm que ser encontradas e têm que ser conquistadas por nós próprios. Temos que encontrar dentro de nós isso. Sim. Eu acho que muita gente é cética relativamente aos livros de autoconhecimento, seja do que for. Eu acho que toda a gente deveria ler algumas biografias de pessoas, de escritores, de tudo, para realmente perceberem como é que as pessoas não têm a vida tão fácil como nós pensamos que têm, como é que conseguiram ultrapassar as situações, e não foi com base nos outros, e não foi com base, bem pelo contrário, em todas as opiniões exteriores, mas foi com recuperar autoestima, autovalor, autoconfiança e dar todos os dias passos em direção ao nosso objetivo e às nossas metas. E eu acho que isso é que é importante. Nós temos que deixar de que os estereótipos, as ideias com que nós fomos educados continuem a comandar a nossa vida, ou seja, que nos digam que nós não somos o suficiente, que nós não bastamos. E nós temos que encontrar em nós a ideia de que nós somos suficientes e realmente somos aquelas pessoas fantásticas de que estávamos à procura há muito tempo e que no fundo já existe dentro de nós. Portanto, muito bem, ficamos assim no programa desta semana com estas 10 atitudes para se tornar protagonista da sua vida e claro, como sempre, e temos falado ao longo destes anos todos aqui no Momento de Inspiração, tudo começa na base, no autoconhecimento. Da próxima semana estamos aqui de novo, hoje fechamos com Peter Gabriel, musicalmente vamos ouvir In Your Eyes. Bom resto de semana e até 2 dias. Obrigada.